Também nessa quarta-feira, durante evento de sanção de leis no Palácio do Planalto, Lula declarou que não há nenhum número negativo no país desde que assumiu o cargo em janeiro do ano passado. Eu quero, ao terminar o meu mandato, ver se a gente consegue apresentar ao país um jeito de fazer política de forma mais civilizada, em que as divergências são saudáveis, os contrastes no debate são saudáveis. Agora, o que não é saudável é você sair da política para a imbecilidade, para a mentira. Sabe? E, sinceramente, eu nunca tive uma relação tão boa com o Congresso como eu estou tendo agora. Porque nós votamos mais maduro, porque os deputados e senadores também estão maduros, independente do que vai acontecer amanhã. Nós vivemos um momento no Brasil, se vocês forem analisar, não tem um número negativo no país nesses últimos 18 meses. Todas as coisas que a gente pensar é positiva. E mesmo o crescimento econômico, que disseram que ia ser 0,8% e foi 2,9%, esse ano a economia vai crescer. Porque muitas vezes nós nos habituamos a discutir a chamada macroeconomia e nós esquecemos de discutir a chamada microeconomia. É mais dinheiro circulando na mão de muita gente. Indicadores econômicos, no entanto, desmentem a fala de Lula. O dólar cotado a R$ 5,21 no final de 2022 fechou o pregão desta quarta-feira valendo R$ 5,46, um aumento de quase 5% em um ano e meio. Outro número que indica piora dos índices do governo Lula na economia é o déficit primário, que chegou a mais de 60 bilhões de reais em maio e registrou o pior saldo negativo para o mês desde 2020, quando o mundo enfrentava os primeiros efeitos da pandemia de Covid-19. Carlo Caucci, ouvimos aqui alguns trechos da declaração do presidente Lula, alguns pontos para a gente destacar, né? Agora ele disse que não tem indicadores negativos, a gente traz só dois aqui nesse momento, o dólar e o déficit primário. Número de ministérios, gastos com viagens, só número bom. Não, Paula, se eu tivesse que elencar os números negativos, que eu me lembro só de cor, assim, nesse momento, a gente precisaria de 2 horas e meia, no mínimo, de sem filtro, e eu falando sem parar, e as pessoas cortariam os pulsos sabendo o que está acontecendo no Brasil, né? Mas eu vou só dar alguns exemplos daquilo que está muito ruim e está preparando a bomba que o governo está armando. Primeiramente, Lula é um mentiroso deslavado falando que o Brasil está crescendo graças a ele. Não, o Brasil está crescendo não obstante o governo dele. O Brasil está crescendo graças ao agronegócio, que eles odeiam, que o PT chama de fascista, que estão boicotando e que o próprio agronegócio não pode ver o governo nem pintado, né? Então, graças ao agro está crescendo. O Brasil está crescendo graças ao fato que está exportando petróleo a todo vapor, porque o pré-sal e as empresas que estão produzindo petróleo lá estão vendendo para o exterior, estão salvando a balança comercial do Brasil. Mesmo assim, os investidores estrangeiros estão com medo do Brasil, estão com medo do Lula. O dado de hoje, estou dando uma olhada aqui, o dado de hoje, tá, gente? Só para a gente saber o que está acontecendo. Os investidores estrangeiros retiraram, desde o começo do ano, da Bolsa de Valores de São Paulo, mais de 36 bilhões de reais. Assim, se você acha que está tudo bem, obrigado, que o Brasil nunca foi melhor, que o Brasil está crescendo e que os números não mostram isso, os estrangeiros deveriam estar trazendo hordas, né, frotas, containers de dólares para o Brasil. Não, estão tirando o dinheiro do Brasil justamente porque estão preocupados com aquilo que está por vir. Os próprios brasileiros estão comprando dólares como se não houvesse amanhã porque tem medo do governo. As empresas, as construtoras, né, as empresas de bens duráveis não estão investindo, as construtoras não estão fazendo nem lançamento, estão fazendo as construtoras porque elas têm
medo daquilo que virá. Ou se a gente pegar os dados do ano passado da formação bruta de capital fixo, foram negativos também. Ou seja, está todo mundo preocupado e o Brasil cresce graças a reformas microeconômicas feitas durante os governos de Michel Temer, durante o governo de Jair Bolsonaro, a lei de liberdade econômica, por exemplo, as reformas microeconômicas que os economistas sabem que estão fazendo efeito hoje, mas ainda não é mensurável de forma empírica porque é muito cedo. Essas reformas estão permitindo uma melhora do ambiente econômico brasileiro. Mesmo assim, o governo Lula está atrapalhando, está aumentando os impostos, está tentando criar impostos até por decreto. A relação com o Congresso nunca foi melhor. O Alexandre Padilha acabou de dizer que eles gastaram 34 bilhões de reais para tentar aprovar a regulamentação da reforma tributária. Nunca gastaram tanto assim com o orçamento secreto. Ano passado foram 50 bilhões de reais e não deram nada para o Rio Grande do Sul ainda. E esse é o relacionamento que nunca foi melhor com o Congresso Nacional. Ou seja, ou o presidente Lula, evidentemente, não está na plena capacidade de suas funções intelectuais, ou ele vive num Brasil paralelo, num Brasil que não existe, num Brasil que dos sonhos dele, da Janja, das pirâmides, dos hotéis de luxo de Paris, porque esse o Brasil que temos aqui nos dados, evidentemente, não é esse o Brasil do presidente Lula. E só para terminar, Paula, uma política civilizada, e justo o presidente Lula, uma política civilizada, que ele que insultou de todas as formas políticas possíveis e imagináveis, politicamente falando, os eleitores do Bolsonaro, falando que essa gente deve ser extirpada, e esse é o nível de civilização que o Lula quer. Evidentemente, temos um presidente que está delirando nos números da economia e no jeito de fazer política. Eu só sugiro, Paulo, antes de passar para o Constantino, só o seguinte, vamos exibir de novo aquele vídeo, tem que ser exibido sempre, em que o Lula conta que mentia deliberadamente, usando números. Sim. Porque os estrangeiros acreditam em tudo e tal. Vamos mostrar, porque aquilo liquida a parada. O Lula é mentiroso patológico, não tem solução. Ele mente mais do que respira. A gente vai providenciar esse vídeo, Augusto, que a gente tem. Diga, Cáudio, para você passar para o Constantino. O Augusto me lembrou uma coisa. Na política civilizada, esse é o governo que, com o ministro Paulo Pimenta, ou Montanha, baixou o decreto da infâmia, tentando censurar críticas contra o governo feitas em redes sociais. Um pedido de investigação ao ministro Lewandowski, que acatou. A Polícia Federal abriu inquérito contra comentário em rede social. E esse é o nível da civilização política que o Lula vem falar. Esse ministro, em um país normal, já teria sido demitido, mas imediatamente o Congresso teria aberto impeachment. Um decreto desse é a marca da infâmia de um governo incivilizado, assim, sem mínima civilização política, e deveria ter ido para casa há muito tempo. Deixa eu ouvir o Consta, mas vou trazer aqui mais um trecho, Consta. A gente mostrou que o Lula decidiu ler o discurso para evitar gafes durante a Conferência Nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência. Nessa mesma cerimônia no Planalto, o presidente reclamou da imprensa depois da repercussão de várias falas controversas que ele deu nos últimos dias. Muitas vezes a gente, acompanhando a imprensa, acompanhando jornal, acompanhando internet, a gente tem a impressão que o país está, em guerra permanente. Que as pessoas estão em guerra permanente porque muitas vezes a mentira sobrepõe os fatos concretos que acontecem. E muitas vezes você está vendo um telejornal e o que predomina no telejornal não é a notícia completa, é uma frase da notícia tirada de contexto. Sabe, que de preferência, se puder fazer intriga, melhor. Se não puder, não tem problema. Tá aí, Consta, a clássica desculpa das frases tiradas do contexto. É um cínico, né, como meus colegas já disseram, beira a psicopatia, se não entrar nela de vez, né? E exatamente isso, inverte tudo. Veja, ele está reclamando da imprensa, que disse que foi uma piada de mau gosto ele falar que se for corintiano, mais ou menos deu a entender, tudo bem, bater na mulher. Aliás, o filho dele, que de fato bateu, já teve o inquérito arquivado, porque a gente sabe que existe um salvo-conduto para petistas no país. Mas na época do Bolsonaro, qualquer resposta mais atravessada estampavam na manchete: machismo do presidente contra jornalista.
Então, existe um duplo padrão evidente que blinda o Lula e que perseguia o Bolsonaro. Então, ele, além de tudo, inverte a questão. Sobre a civilidade, o que ele está querendo dizer é o seguinte: olha, se tirar a direita, se os liberais clássicos, os conservadores, os bolsonaristas não puderem participar da política, porque esses precisam ser extirpados, aí nós vamos voltar a fazer o teatro das tesouras, tucanos, petistas, fingindo que há uma oposição. Só que mesmo com essa premissa, ele é cínico, porque ele esquece, ou finge esquecer, claro, como ele tratava os opositores que não eram tão opositores assim, que era briga dentro do próprio quintal da esquerda, os tucanopetistas. Ele usava a mesma retórica agressiva, os mesmos rótulos depreciativos para se referir aos adversários tucanos, que muitas vezes eram tão esquerdistas quanto ele. Quer dizer, José Serra, né, bastante socialista. Então ele usava as mesmas táticas para criar sempre a demonização do adversário. Ele tinha que ir sempre atacar a intenção, a suposta intenção do adversário. Era alguém maligno, era alguém do mal, ao contrário dele, que é o sujeito que se preocupa com os pobres. Aí vem a questão econômica, né? Puxa vida, microeconomia para ele é dar dinheiro na mão de todo mundo e fazer a economia circular. Quer dizer, é um negócio que nada esqueceu e nada aprendeu, né? Ele realmente acredita nisso, ou parece acreditar. Se você distribuir dinheiro que não existe por meio do Estado para todo mundo e todo mundo começar a consumir, as empresas vão ter que empregar, vão ter que produzir, e aí, olha só que maravilha, criou-se o método de crescimento perpétuo. Ele só tem que explicar por que Cuba, Zimbábue, Venezuela, esses países que seguiram mais ou menos essa receita, não acabaram tão bem. E, por fim, diz que nunca teve tão bem o relacionamento dele com o Congresso. Bom, a gente está vendo, né, as emendas liberadas, né, o orçamento secreto que a mídia demonizava no tempo do Bolsonaro e hoje passa pano, né, fala que é governabilidade e tudo mais. A gente está vendo o recorde, né? Então, como tem muita gente à venda no Congresso, ele está com um relacionamento bom, mas ele está sendo modesto. Ele também tinha um relacionamento ótimo na época do Mensalão.